Se você pudesse dar um resumo rápido do que é um fundo imobiliário de papel e um fundo imobiliário de tijolo e uma sugestão de diversificação em percentuais na carteira. Sentido. Você acha que todo investidor de fundos imobiliários, até os iniciantes, tem que ter, por exemplo, fundo de papel, de laje, de shopping, de galpões, alguns híbridos, ou eles têm que focar em algumas classes específicas? Em relação a esses fundos que estão descontados, a gente fala ainda muito dos de laje. E uma das perguntas que me fazem muito é sobre o HGRE11. Falando em fundos imobiliários de galpão, que aliás é um segmento que eu gosto bastante, quais são os top fundos imobiliários aí? Se você pudesse dar um resumo rápido do que é um fundo imobiliário de papel e um fundo imobiliário de tijolo e uma sugestão de diversificação em percentuais na carteira. Eu, por exemplo, tenho 70% da minha carteira em tijolo, certo? 30% em papel, até porque eu invisto em renda fixa, outros papéis, à parte também, então eu preferi aumentar minha posição em fundos de tijolo. Mas eu queria ouvir de você. O seu exemplo é a resposta praticamente, mas eu vou dar algum passo atrás aqui. Primeira coisa, fundo de tijolo é o que nós conhecemos como fundo de renda, né? É um fundo em que você tem um ativo imobiliário que gera um aluguel, que gera uma renda. Existe uma pequena derivada do fundo de tijolo, que é o fundo de desenvolvimento imobiliário, que no final você está investindo no tijolo, mas não para renda, mas sim para venda. Ainda que a venda, depois de concretizada, vai gerar lucro e, consequentemente, renda. Então, elas se encontram no meio do caminho aí, tá? Então, eu diria que os fundos de tijolos carregam essa característica, né? De você ter uma renda imobiliária através do ativo real. No caso do fundo de crédito, ou fundo de CRI, fundo de papel, como queiram, ele tem uma característica de financiamento imobiliário. Então, são fundos que compram ativos denominados CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, que são instrumentos utilizados para financiar operações imobiliárias. Por exemplo, vou dar alguns exemplos, é até bom. Essa pergunta sua foi interessante, porque eu acho que ela não é só basilar, não. Ela talvez muitas pessoas que já investem talvez não tenham entendido a mecânica de um CRI. Então eu vou dar alguns exemplos, porque aí talvez dando os exemplos vai ajudar as pessoas que nos acompanham aqui. Imagine que você tem um shopping center e esse shopping center quer fazer uma expansão. Como é que um CRI pode ser usado para financiar essa expansão? O dono do shopping, ele vai pegar os contratos de aluguéis daqueles shopping centers, vai securitizá-los, vai criar um ativo ali, vai transformar aquilo ali num ativo financeiro e esse ativo financeiro, né, vai ser colocado dentro de um CRI, esse CRI vai ser comprado por um fundo imobiliário através de uma taxa que vai ser inflação mais 7, inflação mais 8, CDI mais 3, isso aí não é o que vem ao caso aqui agora. E os aluguéis desse shopping center, Carol, serão utilizados para este financiamento. Então, o dono do shopping center, ele não vai colocar R$1 do bolso, ele vai usar os próprios contratos de aluguel para financiar esta expansão no shopping center. E nós, como cotistas do fundo, vamos nos beneficiar através de uma taxa, porque nós entregamos o dinheiro ali à vista, né? E nós vamos nos apropriar de uma taxa, de uma remuneração principal mais a correção monetária ali que a gente vai receber ao longo de 5, 10, 15 anos, a depender de como essa operação foi feita. Então, isso é um exemplo de um shopping center. Um outro exemplo é uma loteadora, ela fez um lançamento lá de um loteamento, ela já vendeu algumas unidades, começou ali as obras e agora ela vai usar esses contratos que foram fechados ali para securitizá-los, para usar o recurso para terminar as obras daquele loteamento, para concluir aquelas obras daquele loteamento. E os recursos desses contratos que já foram vendidos serão usados, né, o fluxo de pagamentos desses contratos serão utilizados para justamente terminar aquelas obras. Então, o CRI é uma fonte de financiamento. Outro exemplo, você tem, por exemplo, um galpão logístico que tem um contrato de 10 anos com uma excelente empresa. Você concorda comigo, André, que esse contrato vale dinheiro? Imagina uma Ambev, por exemplo. Eu trago isso a valor presente, desconto esse contrato. E o dono desse galpão logístico pode utilizar esse dinheiro, por exemplo, para construir um outro galpão logístico. Então, você está usando esse crédito aqui para financiar uma outra operação imobiliária. Então, o CRI, ele é uma operação de crédito imobiliário, de financiamento imobiliário e um fundo de papel. Ele tem vários CRIs ali dentro. Então, tem fundos que tem 50, 60, 100 CRIs ali dentro. Aí, a segunda parte da pergunta é quanto eu tenho que ter? Eu sei que as pessoas não gostam dessa resposta, mas é o famoso depende.
E por que que eu vou usar como pano de fundo a colocação do André? O André disse o seguinte, vamos relembrar aqui. Como eu tenho outros ativos em renda fixa, eu optei por ter mais tijolo. A resposta dele foi perfeita. Então, depende da carteira da pessoa. Se é uma pessoa que tem pouquinha renda fixa, usa renda fixa basicamente ali para uma reserva, alguma coisa ali, eu sugeriria ter um pouco mais de fundos de papel, não só para diminuir a volatilidade, mas também ter um rendimento, ainda que nominal, mais alto no mês a mês, para que ele possa, naquela fase ali de reinvestimento, conseguir ter um poder de reinvestimento até mais elevado naquele momento da carteira. Ao passo que você tenha mais renda fixa privada, né, você já compra debêntures direto, ou você tem fundos de infraestrutura que basicamente são fundos de crédito, ou você tem fundo lá dos bancos que investem também em crédito privado, ou você tem renda fixa de tesouro direto mesmo, eu sugeriria você ter mais fundo de tijolo, que é uma maneira de você estar mais exposto à economia diretamente. Ali você está contando não só com a renda mensal, mas também com uma valorização maior dos ativos imobiliários. Então, eu diria que essa é a lógica. Mas as pessoas gostam de números. O ponto de partida é 60-40. 60 tijolo, 40 papel, que é basicamente o desenho do IFIX, né? Então, se você faz 70-30 ou 80-20, não tem problema nenhum. O que eu acho menos provável é a pessoa ter mais papel do que tijolo. Não que seja ruim, mas a partir do momento que você tem 80% em papel e 20% em tijolo, não tem nada de errado. Só que você está majoritariamente com uma carteira de renda fixa imobiliária. Sim. Né? Barulho, mas fundo imobiliário não é renda fixa. Sim, mas estruturalmente um CRI é. Então, se você tem fundo de CRI, você tem um fundo com a casca de renda variável, mas investindo basicamente em renda fixa, né? Que é o CRI. Você acha que todo investidor de fundos imobiliários, até os iniciantes, tem que ter, por exemplo, fundo de papel, de laje, de shopping, de galpões, alguns híbridos, ou eles têm que focar em algumas classes específicas? Essa é uma pergunta que me permita ter uma certa crise existencial com ela. Às vezes eu penso uma coisa, às vezes eu penso outra. Às vezes eu penso, um lado do meu cérebro responde o seguinte: vamos lá, começa a carteira certinho, estuda, escolhe logo já uns 20 fundos para você ter, 15, 20 fundos para você ter, mesmo que seja uma cota de cada um, mas já começa diversificadinho para você ter a noção do todo, para você já entender o raciocínio da diversificação. Às vezes, um outro lado do meu cérebro aqui, ele vai para um outro caminho e fala assim: não perde tempo estudando tanta coisa, tenta concentrar em algo que seja mais simples, né? E aí sim você, depois que você tiver um patrimônio um pouco mais relevante, já estiver estudado, você começa a diversificar. Eu gosto mais do meu lado primeiro aqui. Esse outro lado, se for por esse caminho, vai ter que começar talvez por esses fundos híbridos. Que seja um de tijolo grande, como um KNRI, que seja um de papel grande, como um MXRF, entendeu? Mas, por outro lado, pode ter problemas nesses fundos e talvez o cotista possa se machucar. Então, é difícil dar essa resposta. Você coloca no meu lugar aqui, qual é a melhor resposta? É difícil, né? É difícil. Se a gente tivesse, talvez, ETFs de fundos imobiliários, porque assim, Barão, mas o hedge fund não é um ETF? Não. O ETF, ele não tem essa característica porque, assim, o ETF, as pessoas vão querer o ETF ou gostariam de ter o ETF, mas queriam ter a renda. E são duas coisas que não se dialogam, porque o ETF não poderia distribuir a renda, porque aí paga imposto. Então, olha que crueldade é a pergunta que você está fazendo para mim. O melhor dos mundos é difícil, não é, Carol? O melhor dos mundos seria diversificar e só dar certo. Não, o melhor dos mundos seria ter um ETF de fundos imobiliários que pudesse distribuir a renda regulatoriamente, sem pagar as renda, mas ela paga imposto de renda. Como os REITs já pagam imposto, então faz sentido você ter o ETF, que aliás é o VNQ. Mas aqui no Brasil os fundos imobiliários são isentos. Só que se tivesse um ETF de fundo imobiliário, teria que pagar o imposto sobre... Aí ia diminuir muito o rendimento, né? E aí, o FOF, ele não pode ser considerado um ETF, porque se ele vende, porque você tem que ter o balanceamento da carteira, se ele vende, aí se tiver no prejuízo, ele não paga renda. Então, fundo imobiliário é um bicho tão diferente que se você não analisar como fundo imobiliário, você pode correr um risco de falar alguma coisa talvez equivocada, porque você vai querer compará-lo com outra classe e de repente ela é incomparável, né? Sim. Em relação a esses fundos que estão descontados, a gente fala ainda muito dos de laje. Sim. Né? E uma das perguntas que me fazem muito, e acredito que para vocês também, é sobre o HGRE11. Porque ele ainda está bem descontado, ele tem imóveis ali de alto padrão, mas, professor, ele tem uma vacância alta. E aí as pessoas se perguntam,
É o momento de comprar? Eu devo me preocupar com essa vacância? O que você pensa sobre isso? Vamos lá. Primeira coisa, vamos falar de pontos positivos. O HGRE é um fundo gerido pelo antigo CSHG, agora Pátria. Está em excelentes mãos. Conheço bem o gestor e é um baita profissional. Tem um time muito bom e é um excelente gestor. Desde quando ele assumiu esse fundo, eu tive uma conversa com ele e eu falei com ele há alguns anos atrás. E realmente isso está acontecendo. O HGRE, e eu preciso contar um pouquinho rapidamente da história, o HGRE ele foi construído num momento de mercado onde o DNA imobiliário não era tão olhado como é hoje. Então, ele adquiriu alguns ativos muito fora desse eixo principal que a gente está mais acostumado, principalmente aqui em São Paulo. Então, ele tem alguns imóveis exógenos a essa área, em outras cidades e a essa área primária daqui de São Paulo. E ele tinha excelentes imóveis também nessas regiões primárias. Então, ele foi comprando vários ativos e, em alguns casos, ele foi comprando pequenas participações nesses ativos. Num dado momento, teve uma troca na gestão. E a troca da gestão foi fazendo alguns investimentos, troca que eu digo na tese da gestão. A gestora foi fazendo vendas de pequenas participações e, obviamente, foi vendendo ativos de muito boa qualidade. Por quê? Porque num dado momento, há alguns anos atrás, teve um momento de escritórios aqui em São Paulo em que estava muito favorável para essas vendas. Então, ele estava no mandato correto. Então, ele foi vendendo vários desses ativos e esse fundo, HGRE, ele chegou a pagar muito dinheiro, mas muito dinheiro para o cotista. Ele distribuiu muito capital para o cotista. Porém, num dado momento, o fundo ficou numa situação em que ele ficou com alguns imóveis muito desafiadores, muito difíceis do ponto de vista de locatários, de qualidade, etc. E o gestor, com as poucas janelas que ele teve de alocação, ele conseguiu fazer algumas aquisições boas. Então, ficou um portfólio que eu gosto de dizer de assimétrico. Então, ele tem ativos lá sensacionais, mas tem alguns ativos que, se eles fossem fundos individualmente, eu duvido que algumas pessoas comprariam. Então, são ativos muito desafiadores, né? Então, o gestor novo agora, que já está lá há bastante tempo, quando ele assumiu o fundo, eu falei, nossa, você vai ter muito desafio, porque essa reciclagem não vai ser uma reciclagem que você vai fazer em 1, 2 anos. Talvez ela vai demorar vários anos, que é exatamente o que está acontecendo. Então, o HGRE ele vem passando por um processo de reciclagem lento e gradual. Aroni, quanto tempo ainda vai demorar? Alguns bons anos. Eu diria que talvez uns 3 a 5 anos ainda a gente vai precisar de uma outra janela boa para se vender imóveis para que ele possa efetivamente terminar esse ciclo de reciclagem. Por outro lado, Carol, o fundo não tem alavancagem. Tem, mas é muito pequenininha. Eu nem me preocuparia com isso. Então, ele não tem uma estrutura de capital pesada, como alguns outros fundos de lajes têm, que estão sofrendo, e a recuperação desses outros fundos vão ser muito mais difíceis, mas muito mais, se é que vão conseguir. Então, assim, um fundo como o HGRE é um fundo que tem uma estrutura de capital saudável, tem ativos desafiadores, tem um problema de vacância para resolver, que na minha visão está sendo resolvido, está bem endereçada. Se ele alugar na Torre Martiniano, e que deve alugar, eu acho que vai dar um alento muito grande para os cotistas, mas a renda base do fundo não é tão alta. E como você falou, é mais para longo prazo, então, ele né? está pagando esses 78 centavos por cota, ele está pagando 78 centavos por cota, mas com dificuldade. A renda base dele é mais baixa, é na casa dos 60 e poucos centavos. Então, ele paga esses 78 ainda usando o ganho de capital, ele tem feito vendas e tem distribuído alguns resultados não recorrentes para o cotista. Então, o que o mercado faz a conta? O mercado faz a conta do final dessa história. O final dessa história é um rendimento um pouco mais baixo e com alguns ativos mais desafiadores. Sim. Então, por isso que ele está com esse desconto patrimonial. Agora, se você tem um horizonte de investimento bem alongado, e aí leia-se 5 anos para frente, eu acho que sim, é um bom produto. Agora, professor, falando em fundos imobiliários de galpão, que aliás é um segmento que eu gosto bastante, eu acho que os galpões logísticos vêm se provando aí como um ótimo investimento no Brasil, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Falando ainda até nos REITs que temos nos Estados Unidos. Quais são os top fundos imobiliários aí? São vários, né? Eu sei que você não vai conseguir citar todos, mas alguns que vêm à sua mente agora que você gosta bastante. Legal. Vamos lá. Primeiro, por que eu gosto de logística, né? Eu acho que a logística ela carrega uma característica interessante. Primeiro, nós temos um déficit logístico no Brasil histórico.
Então, assim, o inventário logístico de condomínios logísticos no Brasil é de uma cidade nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma avenida imensa para crescer. Segundo, que no final das contas, o logístico perto dos centros urbanos vale um terreno. Então, quem não quer ter um imóvel perto de um centro urbano? Tá? Ainda A logística ajuda muito, né? Terceiro, depois da pandemia, o senso das pessoas de urgência para receber seus produtos em casa aumentou de uma maneira exponencial. Então, realmente, hoje muitas pessoas perderam o receio de comprar pela internet e a necessidade de receber no prazo, assim, rápido. Mercado Livre é campeão de fazer isso, né? Outro ponto, a logística, ela carrega uma versatilidade interessante, porque o galpão ele pode ser adaptado, né? Você pode ir embarcando tecnologia, você pode ir transformando em galpão refrigerado, né? Para congelados, enfim, você tem uma série de questões aí. Outra questão que também é importante é que o galpão ele pode ser modularizado, então você pode fatiar o galpão e atender segmentos diferentes. Por exemplo, você tem uma cidade que é forte em 3 áreas. Você pode atender logisticamente 3 áreas nesse mesmo galpão, por exemplo. Então, é bem versátil, né? Agora, opções de investimento. Vamos lá. Eu acho que não podemos nos esquecer do HGLG pela história, né? Eu acho que o HGLG é um fundo que carrega, já comprovou já a sua excelência, né? Nós temos um fundo que vem ganhando representatividade no mercado, é o BTLG, né? Que anunciou que deve adquirir agora 13 ativos, né, diferentes. Nós temos também o XPLG, que é um fundo que, salvo engano, 1 milhão de metros quadrados, né? Salvo engano, é um número emblemático. Então tem também uma opção. Porque passou um probleminha aí, não sei se foi com Americanas ou com aquele Mercado Dia, né? Na verdade, com Dia, né? Na verdade, ele está passando, né? Um galpão está com inadimplência, com desocupação, o outro galpão já foi reocupado e o locatário que está lá vai começar a pagar o aluguel, porque tinha um combinado entre as empresas lá, mas, enfim, ele não está honrando pelo lado do dia, mas vai começar a pagar o aluguel agora no final do ano, início do ano que vem, no caso. O LVBI, também eu gosto muito do portfólio do LVBI, um fundo muito bem gerido. Ele também tem um problema com a Dia, agora aqui em Mauá, e também deve abrir um pouco mais a vacância do fundo. Tem um galpão em Cajamar, esse não tem problema financeiro, porque ele tem uma renda garantida, mas também precisa alocar lá. Então, assim, o XPLG está no mínimo de histórico de vacância, praticamente. Acho que está num momento bom. O HGLG, ele está num momento bom, porque agora está investindo em desenvolvimento imobiliário, inclusive no Mercado Livre, lá em Lauro de Freitas, na região metropolitana. Então, o HGLG por um motivo, o BTLG pelo motivo de uma aquisição relevante. O fundo estava com quase 2 bilhões em caixa, fazendo uma aquisição relevante. O XPLG, porque está no mínimo histórico de vacância. O LVBI deve abrir uma vacância agora, mas o portfólio descontado que passou por uma reavaliação patrimonial. Bresco, por um motivo diferente, vacância também sendo reduzida, a vacância praticamente concentrada em Contagem. 2 ativos que eles recentemente adquiriram, um em Osasco, raio 15 de São Paulo, dentro de São Paulo praticamente, e o outro na Bahia também, em Simões Filho, locado para a Natura, um galpão gigantesco lá, que é um hub importantíssimo ali para a Natura, né? Um ativo numa região um pouco diferente, né? Chama Murici, lá perto de Maceió, mas é um galpão muito importante para a operação num contrato de mais de 10 anos, acho que tem mais 12 anos de contrato com a... E é um inquilino bom, né? É um inquilino bom. Então, veja, são 5 fundos que eu comentei aqui, com potenciais e com momentos diferentes e talvez interessantes por momentos diferentes. Então, olha como é curioso o mercado de fundos imobiliários, né? Da mesma coisa que a gente falou do shopping. Coisas diferentes são boas, né? Então, né? Se você virar para mim e falar assim, então escolhe um, escolhe 2, aí tá difícil, porque são várias estratégias diferentes. São várias estratégias embarcadas, sem contar os híbridos, né? Você tem KNRI, né? KNRI, você tem Aliança, você tem o RBRP, que tem logística. Então, assim, você ainda sem contar, você tem o Gari, que a gente falou agora há pouco, que tem galpões logísticos ali dentro, com contratos atípicos de longuíssimo prazo, embora o risco do Gari, na minha opinião, foi até bom relembrar isso, é que um contrato importante vence em 2027, se eu não estiver enganado, e que representa 27, 28% do fundo, se eu não estiver enganado, tá? Desculpe os números aí, mas é só para dar o contexto. Então, cada um por momentos diferentes. Então, às vezes o Gari tem logística,
está talvez com yield melhor, porque o mercado enxerga esse risco, porque tem essa receita. Então percebe, André? Como o mercado fica enxergando esses riscos, mas a partir do momento que você enxerga do risco uma oportunidade e diversifica bem, para que esses riscos se materializarem, não te machuque, Carol, me parece que é o caminho que as pessoas deveriam buscar, concorda? Olá pessoal, não se esqueça de deixar o like e apoiar o canal. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo mais conteúdo para vocês. O professor Baroni é um dos maiores especialistas em fundos imobiliários do Brasil. Com mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro, ele é analista CNPI e sócio da Suno Research. E neste vídeo compartilhou várias dicas valiosas em uma conversa recente com os irmãos Dias. Durante o bate-papo, o professor Baroni explicou as diferenças entre os fundos imobiliários de papel e os fundos imobiliários de tijolo, além de dar sua opinião sobre a melhor forma de equilibrar uma carteira de fundos imobiliários. Segundo ele, depende da carteira da pessoa, e se é uma pessoa que tem pouca renda fixa, a sugestão seria manter 60% em fundos de papel e 40% em fundos de tijolos. Se você tiver um pouco mais de renda fixa privada, a sugestão seria manter 60% em fundos de tijolos e 40% em fundos de papel, que é basicamente a composição do IFIX. Essa divisão é pensada para quem busca uma carteira diversificada e estável no longo prazo. Baroni também compartilhou dicas importantes para quem está começando a investir, e ele também mencionou sua opinião sobre o fundo imobiliário HGRE 11, que faz parte do segmento de lajes corporativas e que conta com cerca de 100 mil cotistas. Além disso, comentou sobre outros fundos imobiliários do segmento de galpões logísticos, como o HGLG11, o PTLG11, o XPLG11 e o LVBI 11, e considerou que são boas opções do segmento. E aí, investidor, você tem algum desses fundos na sua carteira? Deixe seu comentário, vamos trocar uma ideia sobre o tema. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimento.